Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski, advogado especialista em condomínios, e hoje eu estou aqui de novo a convite da Cashme para a gente falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, sobretudo para o futuro dos condomínios, que é a energia solar. E é curioso falar sobre isso porque é um tema que há muito tempo a gente fala, vai virar realidade nos condomínios, e não vira. É um assunto que já era para estar muito mais avançado pelo país inteiro, e infelizmente ele andou a passos muito lentos ao longo desses últimos 20, 30 anos. A expectativa era que hoje, 2021, a gente tivesse diversos, ou talvez a maioria dos condomínios, já com a energia solar em pleno funcionamento. Mas não é o que a gente vê na prática. E aí o que eu entendo, o que eu imagino, o porquê isso ainda não virou uma realidade com volume dentro dos condomínios. Tem alguns aspectos, né? Primeiro, as construtoras, as incorporadoras, elas desistiram de colocar isso nos seus projetos. Ou porque não tem incentivo do governo, ou porque não gerou valor comercial para a venda das unidades, ou porque encarecia o projeto, ou por desleixo mesmo. A verdade é que as construtoras, que as incorporadoras não levaram esse assunto a sério como a gente imaginou. E aí, naturalmente, né, isso só acontece pelo vácuo legislativo. Se a gente tivesse uma legislação mais firme, obrigando isso, e naturalmente não só obrigando, mas facilitando tudo isso, os empreendimentos novos já nasceriam com alguma possibilidade, pelo menos uma parte dos equipamentos já abastecidos por energia solar. Então o primeiro desafio é entender o que aconteceu com as incorporadoras, com as construtoras que não aderiram totalmente a esse conceito, a essa ideia. Uma outra coisa, claro, que explica e justifica por que os condomínios não fizeram isso ao longo do tempo, é a questão de custo. Gente, sempre foi muito caro instalar a estrutura para ter energia solar. E muito caro de uma maneira que inviabilizava tudo isso. E é curioso porque às vezes as pessoas falam assim, mas é questão de prioridade. Gente, todo mundo sabe como é que estão os condomínios por aí afora, precisando às vezes de uma revitalização de fachada, precisando cuidar de uma coisa urgente de impermeabilização, muitas vezes com planos adiados anos e anos. E aí, elevador, por exemplo, capengando, elevador horrível, precisando de uma reforma. E aí a energia solar vai ficando para segundo plano, vai deixando para lá, porque não é prioridade. Então, na realidade, os condomínios nunca tiveram planejamento e prioridade para isso, porque tem outras coisas mais urgentes para fazer. Porém, pessoal, esse aspecto, a questão da energia solar, eu sempre falo isso para todo mundo, não é só uma questão financeira. É uma questão de consciência ambiental, é uma questão de uso de energia limpa, mas também é uma questão de bolso. Porque os condomínios que, de forma correta, fizeram um bom projeto para instalar energia solar, ao longo do tempo conseguiram pagar o investimento, e os que fizeram há mais de 5 anos atrás, hoje, já ganham dinheiro com isso. Já deixam de gastar com uma conta de luz elevadíssima e conseguem já colocar no bolso o dinheiro. Conseguem já efetivamente ter um ganho financeiro. Então é aquele tal negócio de fazer um investimento no início, pagar esse investimento ao longo do tempo, acabou de pagar, começa a ter os benefícios efetivos para o bolso. Sem falar na questão ambiental, que é magnífico, né? Agora, tem um outro aspecto que às vezes ninguém olha e a gente precisa ressaltar aqui, que é a valorização do patrimônio das pessoas. Morar num condomínio com aquecimento solar gera uma valorização da unidade. Na hora de vender o apartamento, na hora de alugar, isso certamente conta para compor o preço da venda ou da locação. E isso faz diferença. Quando você vai visitar um condomínio que tem várias soluções boas para o meio ambiente, reuso de água, uso racional de energia, de água, de gás, coleta seletiva de lixo, uma série
de providências integradas para melhorar e racionalizar o uso dos nossos recursos, naturalmente esse empreendimento tem um valor de mercado maior. E a energia solar, nesse aspecto, compõe um item importantíssimo. Mas culturalmente, e até por uma questão de bolso, isso não foi possível acontecer ao longo dos últimos anos. Felizmente, vem ficando cada vez mais barato, não é ainda um valor acessível para todo mundo, mas já ficou mais barato e tende a ficar cada vez mais barato. Já existem empresas fazendo projetos de longo prazo, em que o condomínio consegue uma tranquilidade financeira para custear esses projetos, e geralmente o legal disso, acompanhar, é que a diminuição na conta de luz do próprio mês muitas vezes já é suficiente para pagar quase que integralmente a parcela. Então você nem sente no bolso. O começo dessa história é um investimento grande, e aí você vai amortizando esse investimento ao longo do tempo, e quando você vai ver, o teu condomínio já tem uma pegada ambiental, já tem a energia solar, e você já está ganhando dinheiro com isso. Agora, claro, dá para zerar a conta de energia? Não, não dá. Sempre vai existir a conta de energia elétrica. Mesmo porque a gente precisa ter uma redundância de energia, né? Não é porque você tem a energia solar que você vai deixar de lado a energia tradicional. E mesmo porque as operadoras de energia, as concessionárias desse serviço público precisam acompanhar o projeto, precisam aprovar o projeto, tem que ter uma integração entre a energia solar com a energia tradicional, tem o órgão regulador que aprova esses projetos, que acompanha esses projetos. Então não é simplesmente instalar as placas e parar de pagar a conta de energia. É instalar as placas, fazer um projeto racional, e com o tempo você vai diminuindo drasticamente a sua conta de energia. Precisa ter um projeto prévio, porque tem que ver aonde as placas fotovoltaicas vão ser instaladas. Se tiver área de cobertura no telhado, aí é perfeito. São aquelas placas grandonas, sabe, quadradas, e que ficam um pouquinho assim inclinadas para captar, sempre voltadas para o norte, né? Para captar o máximo possível os raios solares. Se tiver área no telhado, perfeito. Quando não tem, essas empresas conseguem encontrar uma área, às vezes no térreo, às vezes na garagem, para instalar essas placas. Tem uma estrutura toda, não é só simplesmente instalar as placas, tem todo o cabeamento, toda a central, toda a estrutura, mas costumam ser obras limpas, obras rápidas de serem executadas, e você consegue enxergar o benefício no dia seguinte. Eu conheço diversos empreendimentos que migraram para a energia solar, que fizeram bons projetos, investiram dinheiro, e hoje em dia são empreendimentos completamente felizes. Óbvio, tem que ter manutenção. O legal disso é que a manutenção é muito pequena, muito barata, e a durabilidade de um projeto de energia solar, se a manutenção preventiva for bem feita, é de pelo menos 25 anos. Então é uma coisa de longo prazo. Investimento grande, mas que você ganha dinheiro por 25 anos. E nesse contexto, pegar dinheiro emprestado para executar um projeto desse, para conseguir uma bela economia na conta de energia, faz todo sentido. Aliás, é muito comum parceria entre as empresas que instalam esses equipamentos e as empresas que emprestam capital para os condomínios, fazendo uma operação casada, muitas vezes, para possibilitar a instalação da energia solar com o custeio através das empresas de crédito. E aí essa junção de interesses. Quais são os interesses? A empresa de energia solar quer vender o seu serviço. O condomínio quer ter a energia solar, mas não tem dinheiro. E a empresa de capital tem o dinheiro para possibilitar a operação. A junção do interesse dessas três partes é o que faz dar certo hoje em dia os projetos de captação de energia solar. Faz bem para o meio ambiente, faz bem mensalmente para o bolso do condomínio, e o mais importante,
traz valorização para o patrimônio de todo mundo que mora ou investe num empreendimento com pegada ambiental. Ou seja, gente, é só vantagem, desde que bem planejado, bem programado, com aprovação em assembleia, com pauta específica. Da mesma forma que a gente precisa ter cuidado para tomar dinheiro emprestado, a gente precisa ter extremo cuidado para aprovar uma obra de energia solar. Empresas com bom portfólio, empresas com todas as autorizações dos órgãos públicos, todos os cadastros necessários. É importante visitar uma obra no outro condomínio que essa empresa fez para ver se ficou bem feito, se de fato deu resultado, contrato bem assinado, bem equilibrado. E tem alguma questão jurídica importante nisso, que vale para o empréstimo de dinheiro e vale para a energia solar. São itens que não dependem de quórum qualificado para aprovação em assembleia. Para tomar dinheiro emprestado, para fazer um projeto de energia solar, geralmente a gente precisa de maioria simples. No máximo, em alguns empreendimentos, de maioria absoluta dos proprietários. Nunca precisa de 2/3, nunca precisa de unanimidade, o que facilita, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, de execução desses projetos, facilita muito. E por que isso? Porque mexer com energia é uma coisa necessária. Não é uma obra voluptuária, não é uma coisa de mero embelezamento, de mero desfrute, de mero deleite. É efetivamente uma questão ligada a uma necessidade básica nossa. Água, luz, gás funciona assim. Então é uma obra de fácil aprovação. Com todos os cuidados, com todas as cautelas, é um baita investimento, vale cada centavo investido para ter energia solar.